uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do Os terremoto? dinossauros foram um cometa. Sim. Um cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Um meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinho. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que num processo natural demoraria muito tempo. Então o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali e dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, tipo, que vem... Tipo, as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar pra Bíblia um valor de fato, e não um negócio de tipo, porra, é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu, sei lá, seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Tipo, não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, pô, acreditar que os continentes, a Pangeia aconteceu 6 mil anos atrás, eles se separaram 6 mil anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu tô respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, viu? claro. Eu tô respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Eu tô respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, sim, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que pra muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, informação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você mesmo estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado, interpretar, sim, se você quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. Mas não, você não estava realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6 mil anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? E eu acho que essas pessoas é legal que... Depois. Vou levar o lanchinho da meia-noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizado e sendo discutido. E eu acho que é muito importante você trazer isso. Eu vou levar, que ela tá com medo de sair na câmera aqui, eu vou levar pra ela lá. Tá bom. Não quer aparecer. Não, meu amigo, é assim, ó. E eu tô tomando o refrigerante que ninguém sabe qual é aqui. Ninguém sabe qual é, porque eles não podem fazer marketing. Vai, cuidado, ó. Porra, toda vez. Toda vez.
Eu esqueci o que eu tava falando antes. A gente tava falando das possibilidades. Sim, de interpretação do texto, né? O que acontece, Monark e Igor? Eu sei que muita gente está questionando até a minha idoneidade acadêmica por algumas declarações que eu fiz aqui. Eu entendo. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o pessoal refletir. Tem muitas certezas que são colocadas hoje que não foram provadas empiricamente. Sim. Tá certo? Tem um autor, eu tô com o nome dele aqui, acho que é Levinsky. Eu tô querendo pegar o primeiro nome dele, que é um cientista, filósofo da ciência. E ele falou assim, por exemplo, 97% do universo é formado por matéria escura e energia escura. Qual a prova absoluta disso? Zero. Mais ou menos, né? Não, é zero mesmo, porque quando eu falo prova absoluta, eu falo assim. Porque, por exemplo, vou até fazer uma pergunta contra mim. Por que eu acredito nisso no texto bíblico e não acredito no terraplanismo? Bom, terraplanismo, o camarada pegou nem tô pegando, não tem ciência nem nada, não. O pessoal pegou o foguete, foi lá, tem o satélite. Tem a foto, o satélite tá mostrando que a Terra é redonda. É difícil ignorar isso. É difícil ignorar, caramba. Só se eu criar uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal de... Todo mundo da mídia Aí eu vou cair numa Matrix. Se eu começar a acreditar em Matrix, eu acho que a turma nova nem sabe, mas a gente quer... Cringe, né? Cringe. A gente quer cringe, fala de Matrix, o pessoal nem sabe o que é Matrix. Não, Matrix né? tá na moda ainda. Né? O Keanu Reeves tá famosão. Eu e o Igor não posso falar que a gente joga pinball, então quer dizer... pra quem consegue jogar pinball, meu amigo, não sei se o pessoal sabe o que é pinball, mas vamos colocar, a menos que eu agora entre numa de Matrix, que existe realmente toda uma conspiração contra nós, que aqui nesse refrigerante tem uma coisa colocada aqui, a menos que eu entre num espaço desse, eu não tenho como acreditar em terraplanismo. Respeito quem acredita, mas não tem como, é um negócio muito... Agora... Quando eu falo de algumas afirmações que são feitas, por exemplo, a data da Terra, mas isso aqui, não tem como. Quando eu pego o método científico, que já vem elaborado desde Francis Bacon e depois Stuart Mill... Aí, por isso que você não gosta desse cara. Hã? É o Francis Bacon. É o Francis Bacon. Eu não posso gostar dele. É o Francis Bacon. Essa foi boa, viu? Desculpa. Desculpa. Foi uma porcaria de piada. Foi uma merda. Foi uma porcaria. Porcaria, entendeu? Porcaria, bacon. Aí foi bom. A boa piada é aquela que você tem que explicar. Tá certo. É igual o padeiro que abriu o forno. E o que os pãezinhos falaram pra ele? Caralho, um padeiro. Não. Assou. Essa foi pior, né? Mas vamos voltar pra Bíblia, que é mais interessante do que esse negócio. Então, o que acontece? Quando eu passo por esses métodos científicos, essas coisas não se verificam. Há evidências, indícios. Por exemplo, como é que sabemos que o universo está em expansão? Há medições que mostram um indício. Você vê os astros se distanciando e tal. Aparentemente, no movimento de distanciamento. Para você acompanhar em tempo real o distanciamento de um astro, você tem que ter bilhões de anos da luz dele para comparar. Sim. Você entendeu? Então a gente vê como se fossem tendências. Olha, tudo indica que está se afastando. Pelo movimento e tudo mais. Ou seja, você trabalha com evidência. Então, é a mesma coisa que eu falo com Deus. É o mesmo método que eu uso com Deus. Eu não tenho como provar laboratorialmente que Deus existe, como eu te falei, você concordou e eu também concordo com isso. Mas quando eu vejo a lógica do universo, eu sou obrigado a dizer que as evidências apontam que tem uma inteligência superior por detrás de tudo isso. Nesse ponto eu concordo. Né? Só que o problema é que, muitas vezes no mundo acadêmico, algumas coisas colocaram como clichê. Então, se você falar hoje a palavra design inteligente, os caras te apedrejam. Você tá entendendo? Porque aí eles ligam esse negócio da Terra de 6 mil anos. Exatamente, e um monte de outras coisas. Só que é o seguinte... As mesmas evidências que eles usam para dizer que alguns fenômenos ocorrem, mas ninguém estava lá para ver, é uma dedução lógica, faz sentido, não estou menosprezando. Você está entendendo? Faz sentido. Mas eu não estava lá. É uma dedução. É como se eu pegar um carro agora, eu cheguei de Engenheiro Coelho. Aí eu estou entrando aqui,
a velocidade